Bem, gente, eu gostaria de ler aqui a parte inicial de Terrilim 14, que diz assim: Disse o ímpio no seu coração, não a Deus. Então, diz assim o ateu, né, ele diz que não há Deus, Deus não existe, simplesmente porque eles fazem chantagem, querem que Deus apareça para eles. E se Deus não aparecer para eles, é claro, eles não vão acreditar na existência de Deus. Mas é claro que Deus não se submete ao homem, não somos nós que temos que nos dobrar diante de Deus. Ou seja, não é Deus que tem que se dobrar diante de nós, somos nós que temos que se dobrar diante de Deus. E é claro, gente, convivemos com coisas que não podem ser vistas, mas e nem tocadas, mas existem. São coisas que existem. Por exemplo, a minha voz sai da minha boca até os seus ouvidos. Você não pode ver minha voz. Você não pode tocar a minha voz, mas ela existe. É a minha voz que faz com que você entenda o que eu estou querendo expressar, o que eu estou querendo passar para você. Então, a minha voz existe. Não pode ser tocada, não pode ser vista, mas existe. Então, se a gente for acreditar apenas naquilo que a gente pode ver ou naquilo que a gente pode tocar, e se a gente começar a dizer, eu, já que não pode ser tocado e não pode ser visto, então não existe. Há tanta coisa, tantas coisas que não podem ser vistas e nem tocadas, mas existem, como por exemplo o vento. O vento a gente não vê, e o vento também, e a gente não pode tocar no vento, mas é ele que toca em nós. Mas ele balança as folhas, ele que ventila a terra, não é isso? O ar que nós respiramos, o ar que nós respiramos não pode ser visto, não pode ser tocado, mas existe. E sem ele nós não vivemos. Então a gente não pode acreditar apenas naquilo que pode ser visto, apenas naquilo que pode ser tocado. Existem tantas coisas que não são vistas nem tocadas, são invisíveis, mas existem. Mas existe. Gente, o sinal da internet que está saindo desse aparelho que eu estou usando agora até o seu, não pode ser visto nem tocado, mas está chegando a minha imagem até você, a minha voz está chegando até você, mas o sinal mesmo que está saindo do meu para o seu via satélite, olha, não pode ser visto nem tocado, mas existe. Falamos com uma outra pessoa do outro lado do mundo. Quando estamos falando com essa pessoa, né, a voz sai, entra pelo meu aparelho até os ouvidos da outra pessoa em um outro aparelho do outro lado do mundo, em outro país. E esse sinal não pode também ser visto e nem tocado, mas existe. Então, você não pode deixar de acreditar em Deus, porque Deus não pode ser visto e porque Deus não pode ser tocado, só porque Deus não cede a sua chantagem. Deus existe. E eu acredito que o ateu tem motivo de sobra para não acreditar em Deus. E Deus não vai ceder às suas chantagens. Eu acredito em Deus se Deus aparecer para mim, como se Deus perdesse alguma coisa com isso. Então, gente, assim como o ateu tem motivo de sobra para não acreditar na existência de Deus, eu, na condição de religioso, você, na condição de pessoa religiosa, também tem motivo de sobra para acreditar na sua existência. Até porque existem coisas nas nossas vidas que são coisas sobrenaturais. Livramentos, por exemplo, que nós recebemos, que a gente olha e diz assim: Isso foi sobrenatural. Como é que eu estou vivo? Como é que eu escapei de uma coisa dessa? Isso é sobrenatural. Então, Deus te livrou, Deus te protegeu. E é claro, nós religiosos, nós acreditamos no Rei, no Criador, bendito seja Ele, em Arrevé, bendito seja Ele, e nós temos que seguir suas regras.
se não seguirmos as regras de Deus,